Eu sei que você tá aí, Natal, se preparando para a ceia, mas nós aqui do Pediatria Urgente fizemos um combinado com você. Então, toda quinta-feira às 21 horas vai ter aula para vocês e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, porque criançada vai detonar nesse Natal, eu sei, vão comer muito e aí os diabéticos ou as primeiras descompensações vão aparecer. Você sabe tratar a cetoacidose diabética? Não é receita de bolo para todo mundo, não. Nessa aula hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas e eu vou te ajudar a tratar esses pacientes. Para vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Maísa, eu sou pediatra, eu sou especialista em emergências pediátricas e eu venho aqui toda semana ensinar vocês algum tema que eu sei que você tem dúvida e que você quer muito aprender para o seu plantão ser mais tranquilo e você se sentir mais seguro. Hoje é cetoacidose diabética, toda semana um tema diferente e eu quero muito que você participe da minha comunidade, a comunidade Pediatria Urgente. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar no site www.pediatriaurgente.com.br, vai fazer o seu cadastro e aí você vai receber no seu e-mail um link para participar do nosso Telegram e da comunidade. Lá no Telegram eu vou disponibilizar todos os materiais que eu usei para montar essa aula. Então eu vou te dar, além da aula, eu vou te dar ainda mais conteúdo atualizado para você aí. Essa aula vai valer tanto para a criança quanto para o adulto. Então, se você não faz PA de pediatria, se liga aí que tem coisa legal para vocês. Quais são os nossos objetivos hoje? A gente vai reconhecer a fisiopatologia do diabetes 1 e a sua descompensação principal, aprender a suspeitar e diagnosticar a cetoacidose diabética, reconhecer os exames laboratoriais para cada caso e avaliar a gravidade dessa descompensação. E é óbvio, você vai aprender a tratar e identificar as situações que podem colocar o seu paciente em risco de vida. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo vocês, tá bom? E, óbvio, eu preciso que vocês se inscrevam aqui para fazer o canal crescer, para a gente divulgar essa informação para outras pessoas. E, se você ativar o sininho que tem ali ao lado do se inscrever, o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo para você não perder nenhuma novidade. A cetoacidose é a urgência endócrino-metabólica mais comum nessa faixa etária pediátrica e a principal causa de hospitalização e óbito nos pacientes que têm diabetes do tipo 1. Tá? Ela vai acometer mundialmente 65 mil crianças menores de 15 anos. E é frequente ocorrer na abertura do quadro do diabetes tipo 1, em torno de 25 a 40% dos casos, abrir com cetoacidose. As principais causas vão ser infecções, falta de aderência ao tratamento, estresse emocional. Em até 25% dos casos, a causa da cetoacidose ela é desconhecida. Então, a prevalência ela é mais comum nos menores de 5 anos, comparado aos maiores de 14. E a gente tem um problema que as crianças menores, a percepção dos sintomas clássicos da cetoacidose, ela é difícil, o que pode atrasar o seu diagnóstico do diabetes tipo 1, tá? A mortalidade na cetoacidose, ela vai variar entre 0,15% a 0,3%. E a principal causa vai ser o edema cerebral. A gente tem que estar muito atento a isso. Tá? A incidência dele é de 0,5% a 1% nos casos de cetoacidose e a mortalidade quando o seu paciente tem edema cerebral vai girar em torno de 60% a 90%. Então isso é muito grave, é importante e você precisa saber. Qual que é a fisiologia da cetoacidose? Vamos entender. A gente tem um conjunto de alterações que são clínicas e laboratoriais resultantes do desequilíbrio entre uma baixa produção de insulina, então eu tenho um mecanismo autoimune que lesionou ali o meu pâncreas e eu vou diminuir a produção de insulina, e um aumento dos hormônios contrarreguladores, então eu vou ter um aumento do glucagon, das catecolaminas, do cortisol e do GH. Então, vamos entender o que vai acontecer no corpo do meu paciente com cetoacidose. A insulina ela faz um anabolismo, ela capta a glicose para fazer gliconeogênese, síntese proteica, lipogênese, então ela é um hormônio que faz crescer. Já os hormônios contrarreguladores, eles fazem ao contrário, lipólise, cetogênese nos hepatócitos, glicogenólise hepática e muscular. Então, o paciente com a cetoacidose, ele desenvolve uma cascata de alterações que tem um início com a queda da insulina, que a gente precisa abordar urgentemente, porque assim, quanto mais eu retardar esse diagnóstico, mais difícil vai ser tirar esse paciente da CAD e, consequentemente, um pior prognóstico, risco maior de edema cerebral e morte.
Então vamos lá. Com a baixa produção da insulina, eu vou ter o aumento dos hormônios contrarreguladores. Por que vai ter esse aumento? Porque apesar da glicemia sérica estar aumentada, porque a gente não tem o transporte da glicose para dentro da célula, o nosso organismo ele vai fazer de tudo para arranjar energia de outros meios, porque ele não entende que está faltando esse carreador. Então ele vai fazer lipólise, quebra de proteína, diminuir a síntese proteica, quebrar o glicogênio. E aí a lipólise, quando eu quebro a minha gordura, eu tenho uma produção aumentada de ácidos graxos e corpos cetônicos. Isso vai levar a uma resistência à insulina. Então a gente já tem pouco. O pouco que eu tenho vai ficar menos funcional e a acidose metabólica, tá? Mas porque a gente não tem a insulina para botar essa glicose para dentro. Nosso paciente vai ter hiperglicemia, vai perder glicose na urina. Então essa glicosúria vai acabar levando água junto. E aí meu paciente vai ter desidratação, ele vai fazer uma diurese osmótica. Esse baixo volume intravascular leva a uma redução da taxa de filtração glomerular, oligúria, além de poder ocasionar, dependendo da gravidade de cada caso, pela má perfusão tecidual, eu vou ter acrescido uma acidose lática. Então, é um paciente que tem desidratação. Entendendo a fisiopatologia, a gente já vai prever os dois principais objetivos do nosso tratamento, que é hidratar o meu paciente, parar de ter a lipólise. Então eu vou fazer esse bloqueio da lipólise através da reposição da insulina. Então esses são os nossos dois pilares do tratamento. Mas e aí, como que eu vou suspeitar que a criança tem cetoacidose diabética? Primeira coisa, óbvio, anamnese, certo? Poliúria, noctúria, porque ele está com diurese osmótica, polifagia inicialmente e posteriormente nos estágios mais graves, a anorexia, polidipsia, vai beber muita água, vai perder peso pelo catabolismo. A gente tem que perguntar se ele tem história ou alguém na família de autoimunidade, náuseas e vômitos, dor abdominal é frequente, fraqueza muscular, tá ok? E no exame físico eu preciso saber o quê? O peso habitual do meu paciente, qual que é o peso de entrada, ajuda a gente a estimar o grau de desidratação, fora avaliar todo esse grau, né? Então, olhos encovados, a pele, turgor, pulso, tá? Frequência cardíaca respiratória, observar se ele tem sinais de respiração de Kussmaul, que é aquela respiração lenta e suspirosa, o nível de consciência, que vai te ajudar a detectar precocemente a ocorrência do edema cerebral, o hálito cetônico, que ele é descrito como um cheiro de maçã apodrecendo, a perfusão periférica dele, a dor abdominal, se ela é difusa, localizada, ajuda nos diagnósticos diferenciais, tá? E os critérios diagnósticos, eles são 3, e os 3 são laboratoriais, tá? Então, você precisa suspeitar primeiro com a clínica para pedir os exames certos. Então, é a glicemia maior que 200, um pH venoso menor que 7,3 ou um bicarbonato maior que 15 e a presença de cetonemia e cetonúria, ok? Atenção, isso é muito importante. O paciente, ele pode apresentar hiperglicemia por diversos motivos, que não só a cetoacidose diabética. Na sepse, por exemplo, em que eu tenho aumento das catecolaminas e eu posso ter uma hiperglicemia. E eu posso ter um paciente com cetoacidose diabética sem hiperglicemia. Sim, não pira, pode acontecer. Principalmente se você tem um paciente já sabidamente diabético, ele já usa a insulina e ele viu que tá dando ruim, que ele tá fazendo tudo errado, não tá tomando remédio direito, não tá com a alimentação adequada. E aí ele vai e faz o quê? Minha glicose tá lá em cima, eu não tô me sentindo muito bem. Ele vai lá e aplica uma insulina, talvez uma dose até um pouco maior que ele costuma fazer. Aí você vai ver se o paciente a glicemia não tá tão alta, mas ele pode sim estar em cetoacidose diabética. Importantíssimo, diagnosticamos, agora a gente precisa classificar. Então, a gente classifica em leve, se eu tiver um pH menor que 7,3 ou um bicarbonato menor que 15, tá? A moderada, se o pH é menor que 7,2 ou o BIC menor que 10, e grave, se o pH for menor que 7,1 ou o BIC for menor que 5. Tá? Isso daí, a sequência do tratamento vai ser igual, mas é importante você saber que o grave ele vai demorar mais a melhorar. Diagnósticos diferenciais principais.
A gente não tem a respiração de Kussmaul com uma taquipneia? Então a gente precisa pensar sim em alguma doença pulmonar. Uma pneumonia, uma bronquiolite, uma asma, tá ok? Temos dor abdominal, temos vômito, podemos ter diarreia. Então a gente tem que pensar em alguma causa de abdômen agudo, tá bom? Então essa dor abdominal, ela é frequente acompanhar a acidose e ela tende a melhorar com o tratamento. Se persistir após a compensação da cetoacidose, você precisa identificar uma causa abdominal intrínseca, tá? Para excluir apendicite, uma gastroenterite, tá bom? E a sepse é importante você diferenciar porque você não tem cetonemia e cetonúria na sepse geralmente, ok? Beleza? Suspeitei de CAD pela história, exame físico e agora. Quais exames eu vou solicitar? Você tem os exames do critério diagnóstico, né? A glicemia, você tem lá os sinais vitais que você avaliou, diurese e balanço hídrico e avaliação neurológica de 1 hora. A glicemia sérica e a gasometria venosa você deve coletar a cada 2 a 4 horas. Os eletrólitos, sódio, potássio, cloro, calciônico, fósforo e magnésio são extremamente importantes. A gente vai repetir também a cada 2 a 4 horas. A ureia e o hematócrito a gente repete também a cada 2 a 4 horas. E a creatinina, ela sofre alguma interferência na análise quando você tem corpos cetônicos aumentados. Então, ela não é o nosso foco principal, você pode pedir também, tá? A cetonúria, se tiver disponível, a cada diurese. Então, toda vez que seu paciente fizer xixi, você vai lá e avalia a cetonúria dele, tá bom? Precisamos rastrear a infecção. Lembra que eu falei que a infecção é uma causa da cetoacidose, tanto de primodescompensação quanto de descompensação do seu paciente já diabético? Então eu preciso de um hemograma, um exame de urina, radiografia de tórax e as culturas, a depender do foco que você suspeitou ali no exame físico. Precisamos monitorizar esse paciente, pelo amor de Deus, ele tem muito risco de distúrbio eletrolítico, então tem que ter monitor cardíaco, tá? Porque você tem um risco constante de hipo ou hipercalemia e, consequentemente, a desenvolver arritmia, tá? Registre em uma folha de controle de 1 em 1 hora o estado clínico do seu paciente, as medicações venosas e orais, os líquidos administrados, o resultado dos exames. Eu sei, é trabalhoso, mas é importante, tá? Atentar-se aos sinais de edema cerebral, sonolência, rebaixamento do nível de consciência, convulsões e coma. Essa clínica ela é mais fidedigna quando você para edema cerebral do que a própria exame de imagem. Então a gente tem alguns trabalhos que mostraram que o exame físico ele é mais sensível até do que o diagnóstico em imagem. Então presta atenção e avalia. Antes da gente iniciar a discussão sobre o tratamento, eu preciso que vocês conheçam algumas fórmulas e entendam alguns conceitos, tá? Não pira, vai dar tudo certo. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é o potássio corrigido, tá? A gente tem um valor de potássio estimado que é o quê? É o valor de potássio que eu encontrei menos 6 vezes 7,3 menos o pH que eu encontrei. Essa é uma fórmula para te falar o quê? Para cada 0,1 de pH que eu diminuir, o potássio ele vai estar falsamente aumentado em 0,5 a 0,6 mEq por litro. Por que isso? Com a acidose vai ocorrer uma troca, onde o H+, ele vai entrar na célula e o potássio vai sair. Então, é por isso que a gente tem uma hipercalemia que não é real, por conta desse shift, essa troca entre o H+, e o potássio na célula. Finalmente, vamos tratar. Eu preciso que vocês entendam para a gente poder tratar. Então, quais são os 2 pilares que é aqueles que eu falei para vocês? Reposição de líquidos e eletrólitos, para eu restaurar a perfusão tecidual, melhorar a captação de glicose na periferia, aumentar a filtração glomerular. E o outro pilar é a insulinização, em que eu vou reverter a proteólise, a lipólise e a cetogênese. Então eu vou estimular a captação e metabolização dessas glicoses no tecido. Tudo isso para restaurar o metabolismo celular e normalizar a glicemia sérica. Simples, não é? Bem facinho, né? Então, primeira fase, sempre, vocês vão começar sempre pela reposição de líquidos, tá? Eu vou primeiro reparar o que foi depletado do intravascular com soro fisiológico.
Se meu paciente não tem sinais de choque, eu faço 10 a 20 ml por quilo em 1 a 2 horas. Se meu paciente tem sinais de choque, eu vou fazer mais rápido. Eu vou infundir 20 ml por quilo em 20 minutos. E essa reparação ela é feita até a ausência de sinais de hipovolemia, tá? Então, que sinais seriam? A presença de diurese vai permitir a gente a passar adiante para a fase de manutenção. A insulina não deve ser administrada na fase de reparação. Primeiro eu preciso repor o volume que meu paciente perdeu pela desidratação, para depois fazer a fase de manutenção e a insulinoterapia. Como que é feita essa fase de manutenção? Eu vou infundir 2 litros por metro quadrado por dia de volume. Vocês vão encontrar diferentes outras formas na literatura, mas eu, Maísa, acho essa mais fácil, tá? Então eu vou pegar a minha superfície corporal do paciente, aquela que eu calculei pela fórmula, e vou multiplicar por 2.000. Isso vai me dar o volume em ml que eu vou infundir em 24 horas. Como o volume recomendado pela literatura é entre 2 a 3 litros por metro quadrado, eu uso os 2 litros para hidratação, porque aí eu não preciso calcular o quanto que eu usei para diluir a insulina, porque eles acabam se complementando, tá? Tenham em mente que não pode de jeito nenhum passar de 4 litros por metro quadrado. E usar soluções isotônicas acrescidas de potássio, tá? A gente se baseia no potássio sérico medido. Então, se eu colhi o exame lá no meu paciente, veio um potássio maior que 6, eu não vou repor por enquanto, eu vou usar só soro isotônico. Se for maior ou igual a 4,5, eu vou repor usando 20 mg por litro de potássio. Se for menor que 4,5 mg por litro, eu vou repor com 40 mg de potássio por litro, tá? E a glicose. Quando que eu vou acrescentar glicose no meu soro? Quando a minha glicemia for menor que 250 a 300, tá? Então, alguns conceitos fundamentais para entender a composição e o cálculo do soro, vocês vão obter também na playlist sobre hidratação venosa de manutenção. Já tem no YouTube, eu vou deixar aqui no card para vocês. O Piva, Jefferson Piva, um intensivista lá do Sul, que tem um livro bem legal, tá? Ele recomenda que a gente faça 2 soros diferentes, a gente deixa eles prontos e conectados em bombas de infusão diferentes e conecta em Y no mesmo acesso. O primeiro eu vou ter um sódio de 150 mg por litro, tá? Acrescido de 40 mg por litro de potássio. E na outra bomba de infusão eu vou ter essa mesma solução, mas acrescida de glicose a 10%. O que acontece? Quando a glicose for maior que 300, eu vou botar para correr apenas o soro sem glicose, na vazão que eu estipulei para as 24 horas. Quando a glicose for menor que 300 ou eu tiver uma queda de mais de 100 mg por decilitro de glicose em 1 hora, eu vou colocar para correr a vazão, a metade da vazão do soro sem glicose e a outra metade da vazão com soro de glicose. Não desiste, fica aí comigo. Ó, um exemplo. Uma criança de 20 quilos, ela tem 0,8 metros quadrados. Para fazer 2 litros por metro quadrado, eu vou fundir o quê? 2.000 vezes 0,8, 1.600 ml em 24 horas, certo? Se eu dividir esse volume em 24 por 24, eu vou perceber que a vazão que eu vou infundir vai ser de 66,6 ml/hora. Se a criança estiver precisando de glicose, o que eu vou fazer? 33,3 ml vai ser do soro sem glicose e 33,3 vai ser no soro com glicose a 10%. Consequentemente, a criança vai receber glicose a 5% porque eu diluí na metade. Se você ainda tem dúvidas, no YouTube tem um caso clínico que eu calculo na lousa com vocês que vai te ajudar. Vamos passar agora para insulinização. Então, eu faço a insulina para reverter esse estado de catabolismo. Eu vou iniciar ela geralmente 1 a 2 horas após o início da expansão volêmica. O seu uso precoce ou em bolos está associado e muito ao risco de edema cerebral. Não faça, tá? A dose é de 0,1 unidades por quilo por hora de insulina regular, por favor, a insulina de ação rápida, tá? E a gente sempre despreza os 50 ml iniciais da solução, porque ele adere ali àquele equipo de borracha, então pede para jogar fora. Caso uma queda brusca da glicemia ou seu paciente já está mais acordado, com condições de oferta de líquido via oral, você pode reduzir a vazão dessa insulina para 0,05 unidades quilo hora, tá? E
Eu vou falar que o meu paciente saiu da cetoacidose quando eu tenho uma glicemia menor ou igual a 200, um pH maior que 7,3, um bicarbonato maior ou igual a 18. Beleza, meu paciente saiu da cetoacidose. Vou suspender a bomba de infusão? Não. Você vai fazer uma insulina regular subcutânea, 0,1 unidades por quilo, 1 a 2 horas antes de suspender a insulina regular contínua, para eu prevenir essa hipoglicemia de rebote, tá? E como que eu preparo essa solução? Geralmente a gente faz assim, 50 unidades de insulina regular, mais 500 ml de soro fisiológico. Vai me dar uma concentração de 0,1 unidades por ml. Então, olha que moleza, a vazão dessa infusão de insulina vai ser o peso da criança. Então, se eu quiser fazer 0,1 unidades por quilo por hora, é só colocar o peso da criança que tá tudo certo. Facinho, né? Eu sei, aqui a gente deixa tudo fácil pra vocês, tá? Brincadeira, eu sei que não é fácil, tá? Estudem, assistam as aulas do canal, assiste essa aula de novo para sedimentar esse conhecimento. E quanto ao bicarbonato? Tô acabando a aula e não falei nada do bicarbonato para vocês. Então eu vou te contar uma coisa. Ele não é indicado de rotina. Muitas literaturas não te recomendam independente do valor do pH, tá? Então não faça. A gente tem que interromper o catabolismo, tá? Ele faz hipoxemia cerebral pelo aumento da afinidade à hemoglobina, aumenta o sódio intracerebral, aumenta o risco de edema cerebral, faz uma acidose paradoxal do sistema nervoso pela produção em excesso de CO2. Então, o principal é você reverter a produção de corpos cetônicos através da infusão de insulina e melhorando a perfusão tecidual com o volume de reposição. Após o paciente sair da cetoacidose, você vai iniciar o quê? A insulina de ação lenta, a NPH, a glargina, e a de ação rápida pré-dietas, a lispro, regular, aí depende do que tem no seu serviço. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês a desvendar esse terror que é a cetoacidose na emergência, que vocês entendam os conceitos, os fundamentos. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e mandar para aquele seu amigo que ainda tem dúvida sobre cetoacidose.